Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Esteja com aqueles que acompanham pela internet, com a tua vida, onde você estiver ouvindo, presenciando essa mensagem. Nós não poderíamos nos esquecer nesse instante de orar. Orar por nós mesmos, orar por aqueles que sofrem. Temos visto na televisão terremoto, furacão, tornados, corrupção, apostasia, abandono da fé verdadeira, trocando Cristo por outro Jesus com letra minúscula. E meus irmãos, quando a gente olha tudo isso, parece que está distante de nós. E fica a minha pergunta: será? Será que está longe da minha casa, da minha vida? Olha Deus agora. Se você lembra de algum nome que está precisando de oração, põe esse nome agora diante de Deus. Senhor, somos teu povo reunido no teu nome. Meu Pai, pelo santo nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor, que temos a ousadia de chegar à tua presença, pelo novo e vivo caminho, para dizer, meu Deus, que precisamos de ti, para declarar na tua presença, Senhor, a nossa dependência, para reconhecer a tua majestade, suplicar as tuas misericórdias, a começar sobre nós, meu Deus. Nós não somos melhores do que outros, meu Deus, que não estão aqui. Simplesmente nesse instante reconhecemos a necessidade de te adorar, a necessidade de estar, meu Deus, junto com o teu povo, prestando adoração ao único Deus vivo e verdadeiro. Tenha misericórdia daquelas vidas, Pai, que corriam bem e hoje estão longe do Senhor. Tenha misericórdia, Pai, daqueles que estão na dúvida. Tenha misericórdia, Pai, daqueles que não te conhecem ainda. Oramos, meu Deus, por essas pessoas que estão sendo vitimadas por essas catástrofes da natureza, terremoto, furacão, tornado, enfermidades, pestes, e a praga, meu Deus, também que assola muitos países, da corrupção, da fraude, da ladroagem, de um desejo pelo poder espúrio, vergonhoso. Meu Deus, cura a nossa terra, cura, meu Deus, o Brasil, traz, meu Deus, realmente uma limpeza para a nossa nação, promova, Deus, um quebrantamento no meio da tua igreja, de clamor, de busca, e vem, Senhor, faz algo novo na nossa terra, a começar em nós aqui, meu Deus, na Igreja Presbiteriana Filadélfia. Toca cada vida, cada homem, cada mulher receba, meu Deus, a orientação tua, a palavra do Senhor, para que, iluminados pelo teu Espírito, venham a ser luz neste mundo tenebroso, venham a brilhar, meu Deus, no meio das trevas. Senhor, não nos deixe esfriar, Senhor, não nos deixe cair na mordidão, não nos deixe, Senhor, sem o testemunho da tua presença, sem a tua voz por meio da tua palavra. Agora, meu Deus, ilumina a nossa vida, dá-nos entendimento do teu querer. Queremos ouvir tua palavra. Tenha misericórdia de mim na transmissão da tua vontade. Que aconteça, meu Deus, a edificação do corpo de Cristo, a tua igreja amada, para a honra e louvor do Senhor. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Este mês, o reverendo Anísio decidiu, e eu estou de pleno acordo, de nós estarmos mencionando aqui, falando a respeito da volta de Cristo. Domingo passado, para quem perdeu, pode pegar depois na internet, no YouTube, lá está mostrando a respeito da ascensão de Cristo.
porque não tem volta sem ida. Ele foi, ele subiu aos céus, e isso tem um significado tremendo para a nossa vida. Mas existe um aspecto que me preocupa, e me preocupa de forma muito legítima do ponto de vista bíblico, quando aqueles que se chamam pelo nome de cristãos vivem apenas para essa terra, se reúnem domingo após domingo, sem nenhuma expectativa da volta de Cristo. Há um tempo atrás eu preguei aqui nesse mesmo púlpito a respeito dos tempos de Noé. E quando o Senhor fala a respeito dos tempos de Noé, o Senhor Jesus, Ele menciona que se dava casamento e de repente veio o dilúvio. E ali Ele está prefigurando como será a sua vinda. Será inesperada. Eu até entendo que isso seria normal para aqueles que não o conhecem. Mas e para aqueles que o dizem conhecer? Porventura, será que existe em teu coração também este tipo de pergunta a respeito da volta de Cristo? E a promessa da volta desse Jesus, onde está? Dúvidas sobre o que realmente a Bíblia ensina a esse respeito é uma dúvida legítima. Talvez tenha irmãos e irmãs que nunca puderam se aprofundar nessa área, por isso tem dúvidas legítimas. Outros, infelizmente, fazem com um tom de zombaria. Cadê o teu Jesus? Você não falou que o teu Jesus vem? Quase 2000 anos. Cadê a promessa? Cadê a promessa? Esses crentes aí estão esperando um Jesus que nunca chega. Eu não vou entrar nessa. Bom, esse tipo de zombaria, partindo daqueles que não conhecem a palavra, eu até dou uma tolerância a mais. Mas quando alguns cristãos, abraçando o liberalismo, abraçando o Deus desse século, abraçando o desprezar das Escrituras, procedem da mesma forma com atitude. Sim, porque nós podemos zombar com palavras e podemos zombar com atitude. Às vezes eu não digo que eu duvido, mas eu vivo como se duvidasse. Contudo, para a minha vida e para a tua vida tem que ficar muito claro, isso não é novidade para Deus. Abra na segunda carta de Pedro, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Eu vou ler um trecho mais ou menos longo, mas depois a gente vai para outros textos da Bíblia também, que vão esclarecer a respeito dessa promessa da volta de Jesus. E aí, ele vem ou não vem? Está demorado ou não está demorado? Como que é isso? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Lá no finzinho da Bíblia, segunda carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Então ele começa dizendo: olha, eu já tinha escrito para vocês, já havia conversado com vocês, mas eu estou reforçando o que eu já havia conversado. Está claro isso? Ele diz: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como pelo mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, presta atenção, onde está a promessa da sua vinda? Aqui se referindo a Cristo.
Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha só, quase 2000 anos atrás, a mesma pergunta, a mesma forma de escárnio. Alguns dizendo: cadê o teu Jesus? Cadê o teu Jesus? Você está falando que ele volta para buscar, que vai nos livrar do pranto, da dor, do choro, que essas coisas terão fim? Cadê? Escarneciam dizendo: onde está a promessa? Versículo 5: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Meus queridos, conforme nós acabamos de ler, nós reparamos claramente que esse tipo de questionamento não é novo. E alguém poderia acrescentar hoje, dizer: está vendo, pastor, bem que eu falei, lá naquela época já diziam que não vinha, e está confirmado, porque não veio até agora. Alguém poderia dizer da tua fé, você que é um crente no nosso Senhor Jesus Cristo, que crê na palavra e na rica promessa do Senhor: onde está o teu Jesus que não volta? Onde está o teu Jesus que não vê essa bagunça que está virando a nossa nação? Onde está o teu Jesus que não vê esse terremoto, furacão e todas as coisas ruins que têm acontecido? E você poderia ler para essa pessoa tranquilamente, segunda carta de Pedro, capítulo 3. E queremos nessa noite destacar alguns aspectos a respeito dessa promessa da sua volta, aspectos que o próprio texto nos mostra. Quando ele fala a respeito da vinda, ele fala: olha, deliberadamente essas pessoas parecem que se esquecem, estão deixando de lado o testemunho que houve do dilúvio, conforme eu preguei aqui numa outra ocasião. O dilúvio foi uma antitipo, foi uma forma daquilo que viria, mostrando que assim como houve o dilúvio na época de Noé, trazendo juízo sobre a terra, assim também será a segunda volta de Cristo, trazendo juízo sobre a terra. Só que naquele foi o juízo provisório, não foi definitivo. Nesse vai ser o definitivo, vai ser o final. Por isso que o dia da volta de Jesus Cristo, nas Escrituras, ele é chamado de diversas formas. É chamado como o dia do Senhor, se referindo ao dia final. É chamado dia do juízo,
aqui no próprio texto, dia de Deus, dia da vingança, dia do Senhor, mostrando que é o momento exato e específico. Quando é esse dia? Porque se queremos trazer uma resposta, nós devemos ter um cuidado muito claro de que esse dia e hora e segundo e minuto ninguém sabe. É perigoso alguns segmentos que se dizem evangélicos e outros que confessadamente não são, que dão a volta de Jesus Cristo, colocam data. Olha, Jesus vai vir em tal data. Corram para a minha igreja. Lá você vai estar salvo. Lá você vai ter a salvação. Esteja obedecendo esse critério humano, porque assim você vai ser levado. E passada aquela ocasião, aquela data, como Jesus não voltou, esses ditos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, saem com aquela tangência muito habilidosa dizendo: ele veio, mas até um trecho e parou, foi dar um descanso. Ou então veio só espiritualmente, ele veio para a vida de alguns. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz que, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém o sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24:36. Uma coisa é certa, que o tempo, a ocasião exata da sua vinda, não foi revelado a nós. Mas existe uma razão para não ser. Existe uma razão. Porque assim como escarnecem da sua vinda, se houvesse a certeza da data específica, sabe o que alguns fariam? Não, na última hora eu vejo. Um dia antes eu me achego. Sabiamente teve um irmão dessa igreja que me disse: pastor, eu creio na volta de Cristo, e para aqueles que partiram, Cristo já voltou. Eu falei: aleluia. De certo modo sim, de certo modo sim, porque segundo aquilo que cremos e que a palavra de Deus ensina, a pessoa quando morre em Cristo, já vai estar com o Senhor, a parte não material dela, aguardando o dia do juízo, onde haverá a ressurreição de todos, dos ímpios e dos justos, para o dia do juízo, o dia da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E o quanto é importante você entender isso, que o tempo da sua volta é determinado somente pelo Pai, é certo, é conhecido nos céus, não foi revelado para nós, não foi permitido ao Filho manifestar isso. Entende como que é um conjunto de ensino, e que se você tira uma parte, destrói todo o restante? Mas vamos adiante. Nesse próprio texto fala que essa aparente demora tem um propósito. Você reparou nisso? E Pedro, ele vai ser aqui muito agraciado de nos transmitir essa mensagem, porque ele diz o seguinte: Deus não está demorando, o Senhor Jesus não está demorando, versículo 9, como alguns julgam. Pelo contrário, ele tem tido paciência. Era para descer a pancada e ainda resolveu não descer. Era para já estar descendo a marreta, destruindo tudo. Ele falou: não, não vou fazer isso não. Por causa dos eleitos de Deus, por causa do propósito redentivo de Deus, ainda não chegou esse dia. Ele tem tido paciência, talvez comigo, talvez com você, ou talvez com multidões que, à semelhança de Nínive, não sabe discernir entre a mão esquerda e a mão direita, ainda não teve o entendimento das coisas espirituais, e o Senhor deseja manifestar a essas pessoas que há vida em Cristo Jesus, que através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo nós podemos ter vida e vida eterna, nós podemos ter um perdão de pecados, nós podemos ter a redenção, a transformação do nosso ser, da nossa casa, da nossa família. Tem tido longanimidade,
não querendo que nenhum pereça. Alguns fazem uma confusão com a doutrina da nossa igreja, e eu acho muito bom que você esteja aqui nessa noite para nós explicarmos. Nós não acreditamos que Deus tem prazer na morte do ímpio, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem grande alegria em lançar ninguém no inferno. Deus não tem satisfação de que uma multidão siga pelo caminho largo, pela porta larga, espaçoso. Não. Pelo contrário, segundo a Bíblia Sagrada, Ele se entristece com isso. Ele não tem prazer na morte do perverso. Antes Ele quer que ele se arrependa. Então, quando fala aqui, senão que todos cheguem ao arrependimento, você deve entender, porque o meu amor é grande e eu quero que eles conheçam que existe sim uma chance, uma oportunidade. Mas essa chance e essa oportunidade é para essa vida. Não existe segunda chance. Quando nós vamos estudar a respeito da segunda volta de Cristo, existe uma matéria específica no ramo da teologia que estuda isso, chamada escatologia, que trata da doutrina ou os ensinos bíblicos a respeito das últimas coisas. Dentre elas, a segunda volta de Cristo, a vinda de Cristo, perdão. E quando vamos aprofundar nesse ramo, nas Escrituras Sagradas, a gente vê que há vários detalhes. Há profecias falando da vinda de Cristo em Daniel, há profecias falando da volta de Cristo, de que Ele veio e depois voltará, no livro de Isaías, no livro de Mateus, no livro de Apocalipse e em alguns livros dos apóstolos. Mas tudo isso para quê? Para que eu e você, tendo entendimento, vigiemos, para que eu e você, conhecendo as Escrituras, tomemos as atitudes que Ele espera que a gente tome. Então, em segundo, eu quero destacar para vocês que há um propósito redentivo nessa aparente demora. Nem sempre a pessoa com quem você vai estar explicando, ou para quem vai estar explicando, vai entender isso. Vai falar, isso é desculpa de crente, não tem o que falar, está falando que Deus tem tido paciência, quer justificar o Deus dele. Nós estamos dizendo aquilo que a palavra de Deus diz. Quando eu digo Deus tem tido paciência comigo, é porque a palavra de Deus diz. Deus tem tido paciência com você, porque a palavra de Deus diz. Deus tem tido paciência com esse mundo que jaz no maligno, de pessoas que zombam e escarnecem dele. Sim, a semelhança de Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja, o apóstolo Paulo. Consentia na morte de cristãos. Depois de iluminado, agraciado com a palavra de salvação, se rendeu ao Senhor Jesus Cristo e se tornou aquilo que foi o apóstolo do Senhor. Ele mesmo não se considerava digno, porque perseguiu a igreja, mas o Senhor o chamou para ser luz aos gentios, para anunciar a salvação para aqueles que precisavam dela, e assim havia o propósito de Deus, através de Paulo, manifestar graça e misericórdia a muitos povos, muitas nações. Deus tem sido longânimo, não querendo que nenhum pereça. Porém, juntamente com essa longanimidade, há uma promessa, há um sinal, que está lá em Mateus 24, 14. Pode ler, por favor, abre lá. Palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo 24. Quando nós falamos de textos proféticos das Escrituras, Mateus 24 é um deles. E é um texto que muitos fazem uma confusão tremenda. Espero que não seja o teu caso. Mas se for, eu recomendo que leia com atenção do início ao fim e não ponto isolado. Tudo bem? Mateus 24, versículo 14. Diz lá, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. O que diz no então? Todos juntos. Então, vou ler de novo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho
a todas as nações. Então, virá o fim. O dia é certo. E vai chegar uma hora que essa paciência, essa misericórdia, cessou. Alguns colocam que um dos sinais é que o Evangelho será pregado a todas as pessoas. A Bíblia não diz isso. Não se ofenda comigo, não fique chateado comigo. Por favor, não faça isso. Vá para a Bíblia. O que diz aí, de novo? E será pregado o Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a cada pessoa sem exceção. Todas as nações. Alguns entendem que nações aqui não é divisão política, é reino, é domínio étnico, povos específicos da terra. E segundo as missões que trabalham com povos não alcançados, faltam poucos. Faltam poucos. Se você não sabe, nós temos missionários na nossa igreja tentando chegar até essas pessoas não alcançadas ainda. Grupos de indígenas isolados na Amazônia. A gente tem um grupo de missionários treinados para isso. Tem grupos de missionários indo para fora do Brasil. Não posso falar os países, para a segurança deles. Alcançar grupos que ainda não receberam o testemunho do Evangelho. Logo, eu não sei o dia que essa tarefa vai ser concluída, mas eu sei que ela tem que acontecer. Então, quando nós falamos da volta de Cristo iminente, sim, podemos dizer que ela vai ser repentina, mas que ela vai acontecer de qualquer maneira, não. Isso não é possível. Ela não vai acontecer de qualquer maneira, ela vai acontecer segundo o cumprimento profético. E um dos sinais proféticos da sua vinda é que o Evangelho do Reino vai ser pregado a todas as nações para testemunho. Não está falando que todas as nações vão se converter. Não confunda com o texto que diz que todo joelho se dobrará, com todas as nações se convertendo. A ideia de se dobrar é na marra. Vão ter que se curvar porque vão ver que Ele é o Senhor e Cristo. E o desprezaram. Mas como diante do Rei ninguém permanece em pé, todos vão ter que se curvar. Até aqueles que o crucificaram, até aqueles que zombaram dele. Então, um dos sinais, junto nesse propósito redentivo, é que esse Evangelho será pregado por todas as nações. Então virá o fim. Mas vamos lá. Aqui ele está falando de sinais. Ele fala do dilúvio, fala da longanimidade, e ele chega e coloca uma sequência de assuntos que eu quero tratar brevemente. O tempo não permite tratar em detalhes. Volta lá para 2 Pedro capítulo 3. Primeira menção que ele faz é de um juízo lá do Antigo Testamento, prefigurando o juízo final que virá. Repare isso. Porque deliberadamente esquece, capítulo 3, versículo 5, de que de longo tempo houve céus bem como terra, o qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Então ele está falando, olha, o Deus que criou os céus e a terra, fez tudo surgir, havia água, Ele fez que surgisse a terra seca, criou os animais, assim foi. Pelo qual veio a perecer o mundo daquela época afogado em água, o dilúvio. Então ele está falando, o dilúvio foi um sinal. Na época de Noé, não se importaram. Noé e a sua família se salvou, mesmo porque foi por causa de uma grande misericórdia de Deus. Corre, corre, corre. Vamos. Entrou, Deus lacrou a arca e veio o dilúvio. Bom, isso foi um sinal lá para trás, pastor. E Deus falou que não vai ter mais destruição por água. Fique tranquilo, viu? Quando você vê tsunami, essas coisas, fique tranquilo. A próxima destruição não vai ser por dilúvio. Está escrito: não destruirei novamente por dilúvio. Ele não falou que não vai destruir de novo. Falou que não vai destruir por dilúvio. Vamos para a sequência aqui no próprio texto. Versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados
para fogo. Olha aí na tua Bíblia, versículo 7. Estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Está claro para você? Então vem esse dia e vai ser uma catástrofe que pode ter diversas explicações técnicas, científicas, segundo alguns querem colocar. Para mim, pouco importa como vai ser. Se vai ser um meteoro, se vai ser uma colisão de planeta, se vai ser bomba atômica. Eu sei que vai ser o dia do Senhor, o dia da sua justiça, o dia que Ele vai manifestar para todo mundo, até para aqueles que zombaram, de que fizeram loucura, e para aqueles que esperaram nele, esse dia vai ser glorioso. Mas veja só, vamos para diante. Aí ele vai explicar um pouquinho mais para diante. Versículo 10. Virá entretanto como um ladrão o dia do Senhor. Novamente, esse dia do Senhor é o dia da sua vinda. Deixa eu fazer uma explicação aqui com relação à compreensão desse dia. Graças a Deus, a maioria dos cristãos acreditam na vinda de Cristo. Mas só, parou nesse ponto aí a vinda de Cristo. Dali para frente há uma divisão tremenda. Uns acreditam que Ele vem numa etapa, pega a igreja e desce o porrete depois. Estou falando uma linguagem simples. Ele pega a igreja e depois desce o sarrafo, desce o juízo. Outros entendem o seguinte, que Ele vai descer o sarrafo, preserva a igreja vai tomar umas pancadinhas, passa também e depois vai. Que seria a visão pré-milenista, dispensacionalista, pré-milenista histórica. Tem a visão que acha que não vai ter nada disso, que é a pós-milenista. E tem a visão que acha que não é também assim, mas isso também está envolvido, que é a milenista. Eu não vou entrar em detalhes em cada aspecto, mas eu só quero mostrar para vocês o seguinte, de que nesses detalhes pode haver uma compreensão diferenciada. Existe aquela que eu acho que é mais coerente. Mas quando a gente vai ver aqui, a gente vai ver que esse dia é um dia específico. E pode ser abrir e fechar de olhos, estralar de dedo. Conforme ele disse aqui mesmo, um dia para Deus é como, e 1000 anos, como um dia. Mas pastor, como é que o Senhor vai julgar 7 bilhões de pessoas? Oh, meu irmão, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, foi o que eu disse outro dia. Você acha que o Todo-Poderoso, Onipotente, não dá conta de julgar cada um, a ficha corrida inteira, em 1 segundo? E você saber que passou a ficha inteira? E de alguns no final dessa ficha, na linguajar policial dessa capivara, na ficha de alguns vai estar lá escrito pago Jesus Cristo, comprado pelo sangue. E em outros vai estar, cadê o carimbo? O que aconteceu com essa conta aqui? Ah, sabe como é que é? Me falaram, eu não quis dar ouvido. Eu achei que o Senhor não vinha. Dá uma chance, Jesus. Não dá. Não dá porque houve o testemunho a todas as nações. Ninguém será tido por inocente. Nenhuma nação vai dizer, olha, não tivemos o testemunho do Evangelho. O Senhor não vai ser injusto com ninguém. Fique tranquilo. Mas pastor, com relação ao meu parente que foi, pertence a Deus. Cuida da tua vida. Pertence a Deus. Eu não sei daquele que já foi, eu sei daquele que está vivo e daquele que está ouvindo essa mensagem. Que vigie, se arrependa e se converta. E se você está com Cristo, permaneça. Se você está sem Cristo, entrega a tua vida ao Senhor enquanto é tempo. Considere a longanimidade, porque olha a sequência. Virá entretanto como um ladrão. De repente, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se derreterão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Pastor, não vou levar meu carro não. Mas pastor, e financiamento? Dançou, o banco vai dançar também. Mas pastor, então eu posso dar um nó? Não, meu irmão, você não entendeu nada. Não pode dar um nó não, tem que ser honesto, fazer a coisa certa. Mas o que eu estou falando é que as coisas dessa terra você não vai levar. Ainda que o caixão tivesse gaveta, não ia resolver nada.
Quiser colocar ouro debaixo do caixão, só vai servir para alguém lá e abrir o túmulo e tentar pegar aquilo que você deixou lá. Ele fala que os céus passarão com estrepitoso estrondo. Cada vez mais os cientistas têm analisado as possibilidades de destruição dessa terra. E uma delas, segundo eles, é a catástrofe de colisão ou atômica. Quando a gente vai analisar o texto lá de Mateus 24, você vai ver sinais que ele fala. Fala lá de terremoto, guerras, rumores de guerra, catástrofes. O que ele quer falar com isso? Não é que naquela época não acontecia, mas vai ser intensificado e vai ser noticiado mais. Essa semana, pastor, enquanto eu estava pensando nessa mensagem, Deus me trouxe claramente isso na mente e que eu não havia atinado. Vamos lá para Mateus 24, volta um pouquinho. Depois a gente prossegue ali. Mateus capítulo 24, no versículo 6. E certamente ouvireis falar. Esse ouvireis eu fiquei encucado com ele, sabe por quê? Pensa na época de Jesus, sem WhatsApp. Imagina que não tinha nem Face. Que tragédia, não tinha nem Facebook naquela época. YouTube, telefone, avião. Então, para que chegasse o recado, tinha que ter um mensageiro, alguém que levasse a mensagem. Ó, lá em Constantinopla, deu um BO lá, destruiu bastante coisa. Ah, é? Quando foi? Faz 2 anos. Ah, não, teve uma tragédia grande ali na beira-mar. O que foi? Uma onda gigante. Quando foi? Faz 6 meses. Havia notícia, só com menos conhecimento. Hoje, infelizmente, não sei, ou felizmente, vai quase ao vivo. Eu estava vendo um documentário sobre aquele 11 de setembro, o After Day, o dia depois. E quando teve a tragédia de 11 de setembro, eu morava em Alta Floresta. Eu não sei porquê, não era de ligar a TV de manhã, liguei. E eu vi aquela cena. Esse aqui deve ser filme. Aí eu comecei a telefonar para os irmãos se estava passando algum filme. Falei, não é filme não. Aí eu comecei a acordar mesmo com a notícia, era real, em tempo real, uma catástrofe tremenda de um ataque terrorista maligno, ao vivo. Hoje, dá para você acompanhar um furacão passando, dando um rolê nas ilhas do Caribe, na Flórida, ao vivo. Quer dizer, enquanto tiver conexão, né? Enquanto não derrubar torre, nem poste elétrica, quando tiver jeito, dá para você ter uma notícia ao vivo. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ainda. Olha o detalhe. O Senhor está falando, toma cuidado. Esses sinais são sinais, sim, mas ainda não é o fim. Volta lá para a segunda carta de Pedro. Virá entretanto como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se derretarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Versículo 12. Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Irmãos, alguns entendem que essa terra vai deixar de existir. Eu não vou nessa linha. Eu entendo que ela vai ser renovada, porque Ele fez uma terra muito bem feita. Então Ele vai dar um check-up geral nela, vai dar uma ajustada. Não acho que ela vai ser exterminada não, mas que vai mudar muita coisa, vai, pelo poder de Deus, seja através de uma catástrofe cósmica, uma loucura humana, mas cumprindo o desígnio de Deus. Então, quando todos esses sinais você tiver conhecimento, qual que tem que ser a tua preocupação? Vamos ver na Bíblia? Vai de novo para a Bíblia. Visto que todas as
essas coisas hão de ser assim desfeitas, versículo 11, deveis ser tal como os que vivem em santo procedimento e piedade. Vendo esses sinais, conhecendo esses sinais, sabendo da profecia, sabendo da palavra de Deus, eu deveria fazer o quê? Viver como alguém que teme a Deus, que tem santidade para com Deus, que busca corrigir a sua vida segundo o padrão de Deus, que tem piedade, que vive uma vida que demonstra comunhão com o Altíssimo. Percebe? Ah, pastor, mas é só isso? Calma. Primeiro você tem que ser de Deus, para depois falar de Deus. Tem gente que quer falar de Deus e não é de Deus. Não vive para Deus e quer sair proclamando. Proclamando o quê? A hora que olharem para a tua vida, vai ver que é uma mentira. Ou vou achar que é muito bom, mas que é incoerente. Que você diz e não vive. Que você fala e não anda de acordo com aquilo. Por isso que 1 Pedro coloca o quê? Que vivem em santidade e santo procedimento. 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Esse apressando aqui dá uma confusão. Esperando, muita gente concorda. Oh, que maravilha! Eu tenho esperança, eu vou esperar a vinda do Senhor Jesus Cristo, deitado eternamente numa rede, que se o mundo acabar, eu quero que acabe em barranco, para eu morrer encostado. Tem gente que é assim. Aqui está falando, apressando a vinda do dia de Deus. O que seria isso? De forma muito simples, meu irmão, muito simples. Se for preciso, a gente até desenha. Anunciando o reino. Quando eu anuncio o reino, eu estou apressando o dia da vinda de Deus. Lembra que ele falou, e será pregado esse evangelho do reino, não é da tua igreja, não é o evangelho da igreja presbiteriana Filadélfia, não é o evangelho do pastor Anísio e do pastor Hélio, é o evangelho do reino de Deus, as boas novas de que em Cristo Jesus há perdão, vida e salvação, que pela fé nele eu tenho remissão de pecados e a vida eterna. Ponto. Reino, é chegado o reino, arrependei-vos, disse Jesus. Quando eu e você anunciamos o reino, eu estou dizendo, Maranata, Maranata com a vida. Eu estou apressando o dia da vinda. Eu estou querendo que o último sinalzinho ali de Mateus 24 aconteça. Porque eu não sei se aquela ali é uma etnia que não foi alcançada, uma nação que não foi alcançada, uma vida que o Senhor quer remir. Mas eu sei que tem que ser anunciado. Alguns acham que se apressando é diversas outras coisas. Nem vou mencionar aqui, senão confunde mais a cabeça. Na minha compreensão, se eu estiver errado, que Deus me perdoe, é anunciar o reino. Anunciar o reino. Porque a tarefa que Ele mandou ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. De que forma que as pessoas vão estar preparadas para esse dia, se eles não sabem desse dia, se você se cala a respeito desse dia? De que forma que você vai dizer Maranata, se você não abençoa aquele que está do seu lado, que precisa conhecer a salvação? Ora vem, Senhor Jesus, só para mim? Ah, Jesus leva todo mundo, menos aquele da igreja que eu não gosto muito? Não. Esse texto é para eu e você olharmos e falar, eu posso esperar, ou seja, ter esperança, ter a certeza desse dia, e eu posso apressar esse dia na medida que eu obedeço. Eu apressando esse dia, eu vou mudar a data da vinda de Cristo? E aí, Rafael, muda a data ou não? Deus, na sua soberania, Ele não vai mudar uma vírgula para lá ou para cá, mas você vai ter a ideia plena de que você está cooperando nessa tarefa bendita de anunciar. Mas então eu não posso apressar. No teu ponto de vista, sim. Não estou falando que Deus vai mudar a data dele. Tem coisas que Ele fala do ponto de vista dele, tem coisas que Ele fala do ponto de vista nosso. Por exemplo, na época de Josué, o sol parou? Aula de ciência.
Alguém diga não, por favor? Obrigado. O sol não parou. Mas o fenômeno que você estava olhando é que o sol tinha parado. É o que ele chama de linguagem fenomenológica. Nome feio, sol. É a linguagem daquilo que você está vendo. Olhando, o que parou foi o sol. Realidade, foi a terra que parou. Tem hora que Deus usa a linguagem que a gente entende. E a linguagem que a gente entende é: filho, caminha, apressa o dia da minha vida. Vai, filho. Eu quero remir pessoas. Eu não tenho prazer na morte do perverso. Eu não quero destruir ninguém. Deixa eu só explicar um último detalhe, encerrando. Não estava nem preparado nisso, mas eu acho importante. Tem gente que acha uma crueldade tremenda o inferno. Que o inferno é incoerente com o amor e com a misericórdia de Deus. E eu te convido a ir para as Escrituras e estudar na Bíblia Sagrada o que é o inferno. O inferno não é um local de tormento, fruto da maldade de Deus. Vai ler na Bíblia. O inferno é o local onde vão estar aqueles que desprezaram o Evangelho, que não quiseram saber da salvação, e vão estar lá eternamente, porque já não vai ter morte. Não vai existir a morte, por isso que vai ser eterno. E haverá choro e ranger de dente, porque sobre lá, nesse local, há a ira e a manifestação de Deus. E não vai ser eterno porque Deus é maldoso, é porque já não tem mais essa limitação de tempo. Vai ver na Bíblia. Então, não atribua maldade a Deus com respeito ao inferno e a juízo, não. Mas considere a longanimidade que nós acabamos de ler. A paciência que Ele tem tido comigo, com você e com tantos outros. E apresse esse dia. Creia, anuncie. Para aqueles que dizem: cadê o teu Deus, Fábio? Pega lá 2 Pedro e lê para ele. Não fica batendo boca, não. Lê a Bíblia. Fala: vai ler a Bíblia. Ah, não, eu não creio na Bíblia. Então, ainda que eu te explique 2 horas, não vai resolver. Se o testemunho das Escrituras e do Espírito não falar contigo, eu posso falar mil minutos aqui e também não vai servir para você. Nós cremos que essa palavra, acompanhada do testemunho do Espírito, é o que transforma vidas. Nós não cremos que é a nossa capacidade, a nossa eloquência. Nós cremos que o poder de Deus é que chega ao coração, assim como chegou no teu. Você vive essa esperança? Você tem essa fé? O Senhor quer te dar novos céus e nova terra, onde habita justiça. Versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, aleluia, nos quais habita a justiça. Eu vou morar num lugar onde não vai ter ladruagem. Eu vou morar num lugar onde o meu pecado vai ser extirpado. Nós vamos estar num local onde não haverá pranto, nem dor, nem choro, porque as primeiras coisas passaram. Não haverá um tentador, não haverá capeta, não haverá cramunhão, não haverá nada que vai te separar do amor do Senhor, do amor de Cristo, do bendito Deus que decidiu te salvar. Oh, maravilha! Venha logo, Senhor. Fique em pé. Deus, em primeiro lugar, nos perdoe. Às vezes que a nossa fé vacila. Ah, Pai, é tão feio isso. Mas às vezes a gente fica olhando tantas coisas loucas acontecendo e que não entende o teu desígnio. É verdade, Deus, o Senhor tem tido muita paciência. O Senhor tem tido um ânimo longo com a gente, com esse mundo tenebroso. O Senhor tem tido, Pai, misericórdia daqueles que não estão nem aí com a tua misericórdia. O Senhor tem tido bondade com aqueles que nem se importam com a tua bondade, porque há um propósito redentivo, um propósito maior em tudo isso, aleluia, que é resgatar cada um daqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, porque nenhuma gota do sangue do Cordeiro será perdida.
porque nada do sacrifício de Cristo será em vão. Pelo contrário, cumprirá aquilo que foi designado. E homens e mulheres de todas as nações serão remidos pelo poder do Altíssimo. E nós, Pai, queremos ser cooperadores, queremos agir juntos no mover do Teu Espírito, nessa bendita obra. Usa-nos, Deus, tem misericórdia, usa-nos, abre nossos lábios, nos enche do Teu Santo Espírito. Pai, põe em nós intrepidez e ousadia para anunciar, para não nos calar, para diante das circunstâncias afirmarmos que o Senhor vem, que o juízo vem, para que este mundo tenha o alerta, para que este mundo reconheça e seja salvo, meu Deus, para que vidas sejam salvas, transformadas. Usa-nos, Deus. Agora, meu Deus, olhe para cada uma dessas vidas e os abençoe. Leve-os em paz e segurança. Visita os seus lares. Abençoe aqueles irmãos e irmãs que não puderam estar conosco. Deus, toca no coração daqueles que não quiseram estar conosco, de que preferiram outras coisas do que te adorar, meu Deus. Tem misericórdia. E Deus, aviva a tua igreja. Incendeia os nossos corações. Faz isso, Pai, no santo nome de Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Descendar.